Venha connosco nesta viagem para além do horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o João e o Filipe e hoje o tema será jogos acessíveis para pessoas cegas e com baixa visão. E para isso temos um convidado, certo, Filipe? É verdade, Bárbara. O nosso convidado chama-se Nelson Rício Vieira, é um gamer e é também proprietário de um canal de YouTube chamado Stratostério e que neste momento então contém já 254 audiotutoriais de jogos acessíveis a pessoas cegas e então neste caso o Nelson explica como é que se pode jogar através do teclado, o que prova que no fundo as pessoas cegas podem perfeitamente jogar computador com bastante autonomia e acessibilidade. Obrigado, Nelson, então por teres aceitado o nosso convite. Nelson, não sei quando é que te começaste a interessar, quando e como começaste a interessar por esta vertente dos jogos de computador? Antes de mais, quero também agradecer ao vosso convite. Estou muito agradecido pelo vosso convite, que é uma forma de nós também divulgarmos aí à população que não sabe que realmente existem jogos acessíveis para nós em várias plataformas. E o meu muito obrigado, que é sempre realmente bom conseguirmos divulgar este tipo de situações, não é? Eu já comecei a jogar quando eu via, digamos que eu tenho retinose pigmentar, ou seja, eu nasci com uma doença, digamos, degenerativa, e na altura havia cerca de 25%. Eu já jogava em computadores na altura que eram de cassetes de fita cassete, aqueles computadores que nós metíamos uma cassete e passado para aí só 5 minutos é que o jogo carregava, Commodore 64, os Spectrums, eu joguei nisso tudo. Mais à frente viram as disquetes com o Commodore Amiga, ou seja, eu sempre joguei mesmo computador, desde a minha infância. Perdi a visão aos 20 anos e pensei, bom, bolas, acabou-se o computador, sempre gostei tanto de jogar computador, já não há mais jogos. E continuei a jogar graças a uma coisa que realmente fantástica, que para mim foi inovadora. Já não era inovadora porque já existia nos Estados Unidos, não é? Um site chamado na altura VG Games Brasil, que tinham uns joguinhos muito simples, mas que eram acessíveis para nós, ou seja, audiojogos, e realmente continuei realmente com essa paixão e cada vez os jogos estão a evoluir mais, mas se me perguntares realmente desde quando eu jogo desde os meus 8 anos, não jogos acessíveis, mas jogos realmente que são, digamos, que eram para normovisuais, vá lá, jogos de computador base simples. Joguei também no Mega Drive, é realmente isso aí. Quais foram as principais fontes de informação nas quais pudeste fazer algum tipo de pesquisa relativamente assim a conteúdo relevante, que já existisse naquele momento assim de jogos para, neste caso, jogos acessíveis? Em relação é uma questão muito interessante. Porque realmente eu quando aprendi um pouquinho de informática aos 20 anos, eu não sei se vocês são dessa altura, e eu fiz uma reabilitação aí no Instituto São Manuel, então eu também tive algumas aulasitas e comecei a perceber através de um senhor que nem era professor de informática, que era o Santos, mas que gostava muito de informática, que existia realmente uma forma de nós interagirmos com o computador, com o leitor de tela. Na altura era o JAWS, acho que era o JAWS 6, já foi mesmo há muitos anos. E então eu comecei a ver que realmente eu também podia interagir com o computador via ouvido, uma vez que eu a partir dos 20 anos perdi a visão. Então, numa dessas minhas brincadeiras com o JAWS 6 na internet, como sempre gostei muito dos jogos, calhou de pesquisar lá no tio Google jogos, acho que foi mesmo aos jogos acessíveis, assim, uma coisa do género, e foi quando me apareceu o tal site da VGB, da Blind Games Brasil, onde tinha lá... Ainda existe? Já não existe, infelizmente já não existe. Já não existe. Já não existe. Existem lá jogos muito básicos, existiam lá na altura jogos muito básicos, como audiodisco e tudo, jogos mesmo muito, muito básicos. E para mim foi uma delícia. A partir daí comecei realmente a interessar-me por esse mundo, comecei a conhecer mais, digamos, mais outros sites. Uns que ainda existem é uma americana chamada audiogames.net, essa acho que é a mais antiga de todas. Essa é americana, é uma lista gigantesca, tem lá muitos jogos. Mais recentemente apareceu a tiflojuegos.com, também tem jogos lá que é uma coisa doida, e realmente, nunca mais deixei de
ou seja, nunca mais deixei fugir a questão dos jogos acessíveis. Existe mais algum canal de língua portuguesa que fala sobre esta temática dos jogos? Sim, existe. Depois, eu não vou dizer que fui o pioneiro, que eu não gosto muito de. Sou um bocadinho aqui convencido, mas a verdade é que o meu canal em português, e vou sublinhar esta questão do em português, acabou por ser realmente pioneiro nesse sentido. Porque antes do meu canal já existia a tifloregos.com também em YouTube, e foi neles, tenho que admitir que foi neles que baseei muito o meu trabalho. Acho que eles fazem um trabalho incrível sobre jogos acessíveis. Mas mesmo antes do YouTube, do tifloregos.com, há um desenvolvedor de jogos, um programador, vá lá, que é o Leon Erven, que também tem o seu canal do YouTube, e realmente eu baseei-me nesses para criar o meu próprio canal. E depois do meu canal vieram alguns canais em português brasileiro, que é o caso do Eternal Legend, ou o caso mesmo do Acessibilidade de Jogos e Música, que também tem feito um trabalho muito, muito bom na divulgação de jogos acessíveis. Qual é a forma mais fácil de encontrar o teu canal? Eu sei que ele está no YouTube, não é? Mas qual seria, digamos, aquela forma mais rápida que tu dirias a alguém que perguntasse onde é que podia encontrar o teu trabalho? Quem escolheu o nome do meu canal, eu vou dar uma volta à rotunda, que eu sou muito bom a fazer rotundas, mas pronto, quem escolheu o nome do canal que eu tenho não é só o meu, é do meu cunhado, foi o meu próprio cunhado, o Carlos. O canal, quando surgiu, por um lado, pronto, encaixei lá os vídeos lá dos tutoriais, porque tinha gente numa lista que eu pertenço, que é a DAV Jogos, que tinha dificuldade em seguir os meus jogos. E então o que é que acontece? Eu acabei por aproveitar esse canal que já existia para começar a colocar lá os tutoriais, porque esse canal, quando foi criado, o Stratostério, foi um canal de música. Vá lá, meu cunhado também toca. Eu também tive uma banda, eu dos meus 20 aos meus 24 anos tive uma banda de música, e então criámos esse canal para pôr lá algumas músicas nossas, e depois, entretanto, aproveitei a plataforma também para subir os tutoriais. Basicamente foi isso que aconteceu. Então isso tudo para dizer o quê? Porque o canal tem um nome esquisitíssimo, Stratostério. O que é que acontece? Isto é muito bom para vocês pesquisarem. Se vocês colocarem no YouTube, ou seja, no Google, não é? Numa pesquisa de Google, Stratostério, é STRATO apóstrofe STEREO, o meu canal de certeza que vos vai aparecer, porque realmente não há muita coisa com esse nome. Tem essa vantagem. Exatamente. Portanto, já não vou estar aqui a dizer o link do YouTube, porque aqueles links são enormes e são links muito Nós depois deixamos na descrição do podcast também o link, aliás, dos outros sites. No Google, uma pesquisa básica do Google, escreverem Stratostério, que de certeza que ele vai vos aparecer. Ainda continuas a ter a pasta partilhada no Google Drive com todos os manuais e as traduções? Sim, essa pasta do Google Drive vai continuar sempre enquanto eu mantiver o canal, e pretendo que ele continue por muito tempo. Essa pasta do Google Drive, ainda bem que te falas nisso, porque é muito importante, que muitas das pessoas queixam-se que têm dificuldade às vezes em encontrar tutoriais no YouTube. Porque é que não fazes tudo playlists? Pessoal, eu não faço playlists por uma razão muito simples. Neste caso, eu tenho só 3 playlists ou 4 partilhadas. Uma são os videoclipes, que são das músicas só tenho lá 2 ainda, da nossa banda, não é? Neste caso agora, essas são só minhas e do Carlos, porque o resto da banda foi dar uma volta. Mas para além dessa playlist do... E é uma boa forma das pessoas poderem ouvir enquanto jogam, não é? Ao menos fazem as duas coisas. Tem essa playlist, depois tem a playlist de softwares acessíveis, tem lá um outro software que eu também achei interessante pôr. Tem também outra playlist dos audiotutoriais dos jogos, e tem outra que são as ferramentas acessíveis para jogar, porque existem alguns jogos que têm idiomas difíceis e nós podemos, ao mesmo tempo que estamos a jogar, pôr um tradutor, ou seja, o jogo é em inglês ou o jogo é chinês. Eu ultimamente tenho jogado mais jogos chineses e ao mesmo tempo eu recebo texto em português. Ou seja, isso é muito interessante, eu ensino como funcionar com as ferramentas também nessa playlist. Mas todos os tutoriais dos jogos, vá lá, estão numa única playlist, dessa das autotutoriais. Então o que é que acontece? Ainda bem que falaste nessa questão da pasta do Google Drive. Porquê? Porque eu criei nesse Google Drive, entre mais duas coisas, um separador específico onde diz lá a lista dos tutoriais por ordem alfabética. Então o que é que isso é? Isso é um HTML. Ou seja, vocês baixam esse HTML do Google Drive e tem todos os tutoriais de lá por ordem alfabética no HTML. Basta pressionar H, que saltam logo de jogo em jogo. Seta para baixo, leem a descrição do jogo. Com letra L, saltam de link em link, tem todos os links dos tutoriais
todos hierarquizados, é super fácil navegar nessa lista. Portanto, a forma podemos aceder à lista através do canal do YouTube, não é? Diretamente. Essa lista aí aparece em todas as descrições dos vídeos. Vocês entram num jogo, neste caso nestes últimos jogos, acho que nos primeiros jogos não tenho, acho que esses são nos últimos jogos, nestes últimos, como quem diz, há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, vocês entram no jogo, descem até à descrição do vídeo, e na descrição do vídeo tem lá 3 links, que são os 3 links da pasta do Google Drive. Google Drive. Um é um outro tutorial que eu tive que subir, que o YouTube barrou-me por causa das músicas dos jogos que às vezes ferem direitos de autor. Outra é a lista por ordem alfabética, onde tenho sempre lá a lista onde vocês podem realmente baixar, e outras são as tais ferramentas que eu uso para tradução, ou ferramentas, ou mesmo dicionários para a NVDA com a tradução dos jogos para português, que em algumas situações eu construo mesmo dicionários para a NVDA, que é o caso de um jogo chinês chamado Dreamland, que é muito interessante, que é jogo online. Uma pessoa cega como eu não está dentro desta temática dos jogos para computador, pode nos indicar assim 5 ou 6 dos 254 que tem indicados no seu canal, preferencialmente gratuitos, que nós possamos realmente experimentar? É assim, eu podia dizer um ou outro mais básico, mas eu costumo dizer que eu prefiro que a pessoa tenha um bocado de dificuldade de jogar ao início e que experimente logo uma coisa de qualidade top, do que começar por coisas que são muito fáceis de jogar, mas que não criam nenhum tipo de sensação prazerosa, vá lá. Sim. Então há um jogo que realmente, para quem está a começar mesmo, pode ser um pouquinho mais complicado, porque realmente é um jogo em 3 dimensões, in your face, com aquele tratamento 3D sonoro fantástico, mas é gratuito, é online e é fantástico, chama-se Survive the Wild. Para mim, muito honesto, todos os jogos que eu joguei até agora, e se calhar estou aqui também a incluir, não é se calhar de certeza, estou aqui a incluir jogos também, digamos, de normal visuais que eu joguei até aos meus 20 anos, não é? Enquanto eu via, mas o melhor jogo que eu joguei de sempre, e apesar de não estar a jogar tanto a ele, porque depois chega-se a uma altura também perde um bocadinho o objetivo, mas é o Survive the Wild. Eu Survive the Wild recomendo toda a gente jogar, é um jogo incrível, gratuito. Ao mesmo tempo esse jogo tem chat, vocês podem estar a falar ao mesmo tempo lá no jogo, ao tempo que vocês estão a jogar, e depois de repente uns ajudam-se, ou seja, nós estamos com os jogadores lá ao mesmo tempo, de repente, olha, estou com falta de água, vou morrer à sede, vai outro amigo lá perto do personagem, dá-te água, tu bebes água. Existe uma interação então entre os jogadores, é isso? Volto a dizer, experimenta Bárbara, experimenta Filipe, experimenta João, é um jogaço. Tem lá zonas que vocês vão ficar maravilhados com a sonoplastia do jogo. Tem uma qualidade sonora absolutamente incrível. Parece que vocês estão mesmo lá na selva. E depois, quando vocês são atacados por um lobo e um urso, uma pessoa até se borra toda. Acreditem que é mesmo. É uma coisa brilhante. É um jogo incrível. Vocês depois têm, além de terem que criar potes para não morrerem à sede, têm também que fabricar armas para se defenderem, uma lança, fazerem um arco para se defenderem e caçar depois animais, depois cortá-los e limpá-los e cozinhá-los e depois comê-los. É um jogo incrível. Agora, jogos mais básicos, e é fantástico, tem um público enorme, o Playroom é impressionante para quem gosta de jogos de cartas, para quem gosta de jogos de tabuleiro, de xadrez, de dominós. Playroom, claramente, esse aí também é um jogo que também tem chat, podes estar a falar ao mesmo tempo que jogas. Desse mesmo género também tem a RS Games, mas esse está em inglês, se calhar é capaz de não ser tão interessante nesta fase, a não ser que se use as ferramentas de tradução, mas numa fase inicial, para quem se quer iniciar, começar lá com as ferramentas de tradução, acho que não é boa ideia. Portanto, eu acho que o melhor mesmo, STW, para quem gosta de RPG como eu, MMORPG, para quem gosta assim de tabuleiro e tudo, Playroom, para quem gosta de jogos simples, mini-jogos, jogos de cartas, também tem um jogo tipo sei lá, que lembra-me um bocadinho aquele jogo, para quem já jogou sabe que é o Yu-Gi-Oh! Aquele jogo de cartas lembra um bocado a dinâmica do Yu-Gi-Oh! Tem o Crazy Party, também é um jogo que se pode jogar online. São jogos que realmente eu recomendo. Estes jogos quase todos, Playroom, Crazy Party e STW, estão em português. No teu canal tens algum áudio tutorial do Playroom? Tenho. Tenho lá o tutorial e tenho tutorial de vários jogos do próprio Playroom. O que é que eu não ponho no meu canal, pessoal? E também já vou dizendo, eu não ponho no meu canal é links. Porquê é que eu não meto links? Porque basta vir uma versão acima, ou basta o jogo depois já sair do mercado, que o link fica podre. E depois o que é acontecer? Metade das minhas postagens iam estar com links podres. Eu não gosto disso.
Então o que é que eu faço? Sempre que alguém quiser, também ficam para vocês e também para outras pessoas que sigam aqui o blog e depois que se interessem, sempre que alguém pretender algum jogo, baixem a minha lista, volto a dizer, baixem a minha lista, experimentem os jogos, vejam os tutoriais. Sempre que alguém quiser um jogo e quiser baixar, mandem uma subscrição. Primeiro subscrevam-se no meu canal, não é? E depois, já estou a pedir aqui subscrições, mas acho que é mesmo necessário subscrever-se para mandar mensagens lá, acho que é mesmo, não tenho certeza. Sim, acho que sim também. Portanto, subscrevam-se no canal e depois peçam o link do jogo pelo canal YouTube. E eu, certeza que se tiver esse link, envio lá. Eu prefiro enviar em comentários do que meter na descrição, porque é como eu digo, se eu meter na descrição, passado um tempo, vão ficar caducos. Basta o jogo atualizar para uma versão superior e essa versão ser incluída no link, que o link antigo já não vai funcionar. Portanto, é isso. Mas o Playroom é uma plataforma de jogos, não é? Ou seja, não é só um jogo, são vários. São vários jogos. Para quem não estiver por dentro disso, o Playroom é uma plataforma que tem site próprio, não é? Depois os jogos são todos gratuitos, ou também há jogos pagos? Não, são todos gratuitos. O Playroom é uma plataforma sim, mas é um jogo, é um jogo tal como é o Crazy Party. O Crazy Party também tens uns 50 mini-jogos dentro do próprio jogo, totalmente distintos, percebes? E tens formas de jogar diferentes, tens o jogo de tabuleiro no Crazy Party, tens o jogo de cartas no Crazy Party, tens o jogo de mini-aventuras no Crazy Party, mas tudo faz parte de um pacote só. Vá lá. Então como é que funciona a questão do Playroom? Tu tanto podes jogar via navegador, podes jogar via browser, que eu não recomendo honestamente, acho que fica muito desagradável, ou podem baixar o próprio cliente do Playroom. E aí sim, pronto. E o que é que acontece? Esse cliente é baixado para a vossa máquina, vocês instalam, como qualquer software normal do computador, e a partir daí vocês criam a vossa conta, que eu mostro lá como fazer no canal, logam com a vossa conta e a partir daí vocês escolhem o jogo que querem jogar, criam uma mesa ou entram já numa mesa já criada, é só entrar num dos jogos. Esse é um dos jogos que mais seguidores vai tendo, porque o pessoal ainda está muito ligado àquela parte das cartas, de dominó, não é? É relativamente simples, para quem quisesse mesmo iniciar e perceber como é que funciona, é relativamente simples e é um jogo muito, muito, muito interessante. Honestamente, o meu jogo preferido é RPGs, pá. O meu estilo, gosto muito de Mas agora, RPG para iniciantes não, será realmente muito complicado ou é uma coisa que nós podemos tentar? Tudo depende do gosto. É muito importante se a pessoa gostar do género, vai se motivar e então vai querer continuar a evoluir o seu personagem, a criar mais inventário e por aí fora. Se a pessoa não gostar muito desse estilo, pá, é diferente. É por isso que eu faço também tutoriais no meu canal de todos os estilos. Eu tenho tutoriais de jogos de luta, para quem gosta daqueles jogos de 2D, tipo neste caso, sei lá, neste caso não tenho Mortal Kombat lá, porque pronto, não é um jogo acessível, embora eu consiga jogar ainda Mortal Kombat, mas pronto, não é um jogo acessível, eu dou sempre prioridade a todos os jogos que tenham acessibilidade imposta, mas desse género de Mortal Kombat, tenho lá o Skullgirls, que é de luta, de repente tem um jogo de carros tipo Top Speed ou o Audio Rally Racing, que é até interessante, ou tem o jogo de motas também, o Audio Moto Championship, que é muito, muito interessante também. Depois de repente tem os jogos de disparo, quem gosta são jogos de disparo tipo Road to Rage, também tenho aí jogos de disparo, jogos de desporto, tenho alguns jogos de desporto, o Audio Disco, que é um jogo super básico, o Super Football, que é um jogo um bocadinho melhorzinho, mas também em relação ao desporto realmente não há assim jogos assim muito interessantes, infelizmente, e gosto imenso de jogos de desporto. Eu era apaixonado por jogos de futebol, mas para nós infelizmente não. Temos jogos de treinadores. Se tu gostares desse género de treinadores, eu por acaso não mostrei ainda, qualquer dia tenho que mostrar, mas eu não gosto muito de mostrar. Porquê? Porque isso obriga-me a estar conectado em dias específicos para gravar, porque os jogos são marcados como calendarizados, mas tu tens jogos tipo o Hat-Trick, tens sites tipo o Hat-Trick ou o Mundial Soccer, em que tu podes gerir, és um treinador, vais gerindo, depois vais tendo os teus próprios jogos e vais jogando via navegador. Também tens conhecimento e experiência assim de jogos acessíveis para smartphone? Sim. O jogo que eu tenho jogado mais ultimamente chama-se Dreamland, é um jogo chinês, que felizmente também tem tradução para inglês e eu no telemóvel, neste caso os Android, jogo em inglês. Mas realmente temos vários jogos para Android
Eu, por acaso, no vídeo, vocês aí no canal não vão encontrar nenhum jogo para Android nem para iOS por uma questão de gravação. Eu não me é confortável gravar tutoriais, apesar de ter aí já pessoal que já me disse que existe software que grava o som do próprio telemóvel e tudo, mas não me sinto confortável estar a falar e a jogar ao mesmo tempo no telemóvel, e ainda acho, honestamente, que é um bocado contra a natura para mim jogar no telemóvel. Não acho muito confortável estar lá no touch, prefiro teclas e jogar nas teclas. Mas existem imensos jogos para Android e para iOS. Este que eu estou a falar, o Dreamland, é um RPG online, também, como eu ainda há pouco falei, ou seja, nós podemos inclusive até mandar mensagens de voz no próprio jogo e mensagens escritas e ao tempo que vamos evoluir o nosso personagem. É um jogo também em 3 dimensões. E é multiplataforma, ou seja, dá para Windows, dá para iOS, Mac não tenho a certeza, para iOS tenho a certeza que sim, e para Android também tenho esse jogo. Eu tenho aqui neste momento baixado esse jogo aí para o Android, e também meia volta jogo nele, e muitas vezes conecto, não se deve dizer isto, pessoal, mas eu sou um batuteiro, e às vezes conecto com 2 personagens para facilitar a minha própria vida e interagir um com o outro. Meto num celular e outro no... Estratégia. Estratégia. Aliás, nós temos para iOS o Arcade, né, que é o serviço de jogos da própria Apple, que tem muitos jogos também acessíveis, né? Não são todos, claro, mas tem muitos acessíveis também. E em relação aos jogos acessíveis, isso aí está a ser uma coisa realmente que está a crescer muito. Ainda há pouco ali um bocadinho ali ainda off the record, posso dizer isso aí, estava aqui a falar com a Bárbara e com o João, que realmente ainda há pouquíssimo tempo saiu um AAA, que é, digamos que é a pontuação máxima para os jogos da PlayStation, é o AAA, saiu um jogo chamado The Last of Us Parte 2, que ele é acessível, ele tem acessibilidade, não segue, pode jogá-lo plenamente. Para quem não sabe, a PlayStation 4, eu sei aí que a filha da Bárbara tem uma PlayStation 4, já estou aqui a meter na parte privada. Inside information. Mas o que é que eu estou a dizer isto porquê, Bárbara? Porque, inclusive, talvez não saibas, mas a PlayStation 4 já tem um sistema de voz. Não sabia, lá está. Pode ativar, e tu naquele menu inicial tem suporte de voz, ela fala para ti. Ou seja, olha, como se fosse um leitor de tela. Vou experimentar, Nelson, porque eu realmente sei que ela agora, lá está isto, ela entra em chat com amigos a jogar e joga RPG muito, por isso é que eu fiquei curiosa, se calhar vou criar um personagem, não é? Porque eu sei que ela joga e entretanto interage com os outros jogadores por chamada, não é? De áudio. Agora não sabia que falava connosco, isso. E como é que se ativa já agora? Não sei, nunca tive nenhuma PlayStation 4. Vou experimentar, vou para aqui. Honestamente, eu só vi na teoria, ou seja, vi um cara lá no canal a baixar, a mostrar tudo de base, como é que baixou o Call of Duty 2, e reparei que nos menus iniciais estava com uma voz SAPI, como nós temos que ir lendo os menus, e ele baixou tudo através dessa voz SAPI. Vou saber disso. Mas neste caso aqui, volto a dizer, não há muitos jogos, há pouquíssimos jogos ainda para a PlayStation 4 acessíveis, há pouquíssimos, é um nicho. Tem esse aí o The Last of Us 2, tem um também que acho que é de carros, mas acho que esse aí só tem a acessibilidade para metade, totalmente acessível, em que uma pessoa fica totalmente autónoma e pode chegar ao fim do jogo, de início ao fim, ou seja, jogá-lo todo de uma forma integral e realmente totalmente acessível. Até agora que eu tenha conhecimento, é só o The Last of Us 2, não sei se tem mais. Mas pode ser um início para muitos mais, não é? Pode ser realmente que comece por aí e que comecem a apostar, e eu acho que sim, tem tudo para isso acontecer, até mesmo agora com tanta inteligência artificial que estão a colocar, não é? Nas consolas, pode ser que realmente a gente esteja incluído nestes novos. Uma empresa tão grande como a Naughty Dog, que tem jogos mesmo absolutamente fantásticos, ter-se lembrado de nós é um princípio, porque depois, entretanto, umas acabam por influenciar as outras a seguirem um caminho. Portanto, eu acho que o caminho vai ser mesmo esse. Com o tempo, se calhar, os audiojogos vão desaparecer, e com o tempo que vai aparecer são videojogos acessíveis. E falando ainda de acessibilidade, existem uns antiguinhos, para quem gosta da saga Pokémon, que eu sou um apaixonado pela saga Pokémon, posso-vos dizer que o Pokémon da primeira e segunda geração é totalmente acessível ao leitor de tela, ao NVDA. Vocês criaram num emulador chamado Virtual Voice Advance, digamos um script em Lua, que vai lendo, ou seja, programado em Lua, que vai lendo os menus que saem de texto do próprio Pokémon. E depois nós movimentamos. Já cheguei ao fim do Pokémon Cristal, e agora também já cheguei ao fim do Aniversário Crystal graças a esse script. E tem jogos que realmente costumo jogar e que ainda não tenhas feito audiomanuais deles? Eu normalmente tudo que eu vou jogando vou fazendo sempre tutoriais. Eu não tenho feito de alguns que
mas também agora não tenho jogado muito eles, para ser honesto. Ou seja, Street Fighter 4, Mortal Kombat são jogos que eu meio volta ainda jogo, mas são jogos que não têm acessibilidade, e eu no meu canal só quero meter jogos com acessibilidade, que as pessoas sejam ali, sabem que esteja a acontecer, que tenha acessibilidade plena, como por exemplo toda a gente me diz, mas quase todos os jogos de luta, apesar dos menus não falarem, são acessíveis. É verdade, nós conseguimos jogar, conseguimos fazer a combinação para sair o golpe, mas qual é o chatice? Nós não vemos o que é que o boneco faz. Pois. Ele faz pum, 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 mas nós não vemos o que está a acontecer e fica ali um vazio, pelo menos eu falo para mim. Sim. E é por isso que eu quero sempre jogos acessíveis, que assim sai sempre qualquer coisa ali pelo leitor de tela que diz que está a acontecer. Achas que, regra geral, é fácil nós encontrarmos os jogos acessíveis, portanto, os jogos serem acessíveis de raiz, ou ainda é uma questão muito de nicho, de mercado, portanto ainda são poucos os jogos que já trazem acessibilidade? Pronto, infelizmente tenho que admitir que é mesmo um nicho, tenho que admitir que para já, e a minha esperança é que não seja no futuro, para já poucas empresas estão realmente a apostar nessa questão da acessibilidade de raiz. Quando eu estou a falar em acessibilidade, é pegar em videojogos, não estou a falar em audiojogos, que todos os audiojogos são acessíveis, e vocês já viram que existem imensos, não é? Já vem 254, e posso-vos dizer que neste momento, se calhar, eu conheço mais de 500 jogos acessíveis para nós, não é? Neste caso, audiojogos, mas quando estás a falar em relação a esta situação da acessibilidade, é videojogos, é jogos que toda a gente joga, e que nós também queremos jogar, não é? De forma acessível, ou seja, que tenham imagem, que tenham um jogo plano, tipo o The Last of Us 2. Realmente desse género é um nicho, ainda existem poucas empresas a apostar nisso, e minha esperança é que com o tempo vá surgindo mais. Para a PlayStation temos realmente aí o The Last of Us 2, no PC, para a Steam, acessíveis também com imagem, temos Skullgirls, que é um jogo de luta para quem gosta de luta, tem um que é de cartas e RPG ao mesmo tempo, chamado Slay of Spire, que também criaram uma acessibilidade nele. Há um jogo para quem gosta de ritmos, é interessantíssimo, é um jogo de ritmos, ou seja, nós conduzimos um carro, mas ele vai acelerando conforme nós vamos acertando em sons que vão aparecendo no ritmo da música. O jogo chama Sequence Storm, é um jogo que tem gráficos, só aparece lá o carrozinho para quem ver, tem gráficos até interessantes. O jogo tem música, e à medida que o jogo vai digamos que a música vai avançando, vai dando ali uns bipzinhos que nós temos que carregar nas teclas ao mesmo tempo, e o carro vai acelerando, depois temos que dar curvas e tudo. É interessantíssimo o jogo, e esse jogo também é videojogo, é acessível para nós. Até porque há aqui uma questão interessante, e tu falaste nisso, e é importante deixar claro que é a divisão entre os audiojogos e os videojogos, porque os audiojogos obviamente não são assim tão atrativos para pessoas que veem, portanto são mais destinados a pessoas que querem usar só o ouvido, obviamente, e depois os videojogos são aqueles jogos jogados pela maioria das pessoas, não é? A grande maioria das pessoas. E temos sempre que fazer, infelizmente, ainda temos que fazer esta divisão. Mas eu acho que no futuro o que vai acontecer, e quero acreditar que vai ser isso, vai ser os videojogos a incluírem acessibilidade neles. É o que eu acho e com o tempo eu acho que a tendência é os audiojogos começarem a desaparecer. Eu por acaso tinha uma dúvida aqui relativamente aos requisitos de hardware. Se existe algum jogo que requer uma máquina assim mais exigente do que uma de gama de entrada? É assim, os videojogos, há pouco estive a fazer separação entre audiojogos e os videojogos, mas por norma, os videojogos são quase sempre, ou seja, depende também do videojogo, não é? Mas quase sempre mais exigentes em relação aos audiojogos, por causa da questão da placa gráfica, não é? Mas em relação aos audiojogos, como por exemplo ao STW que eu falei, o Dreamland, Manamon, Crazy Party, são jogos top. Só estou a falar, são jogos de top para audiojogo. Quem quiser que se jogar, estes são títulos mesmo top, que vocês não podem perder. Esses jogos, pessoal, com um computador aí com os seus talvez 3, 4 GB de RAM, com um disco de 500 GB de memória ROM, com um processador relativamente simples, um dual-core até, o jogo já corre, os jogos já vão. Agora, se estivermos a falar já de jogos com imagem, aí o caso muda um bocado de figura. Alguns jogos com uma placa gráfica dedicada aí não fica mal, não? Desculpa, não percebi? Uma placa gráfica dedicada aí, se calhar não fica exatamente. mal. Ou seja, se vocês quiserem jogar os jogos para o futuro, se vocês quiserem investir para o futuro, e para mim o futuro vai ser videojogos acessíveis, não vai ser audiojogos, eu já recomendo vocês comprarem uma máquina com uma placa gráfica dedicada, e estes 4 GB de RAM não servem para nada, já vão ter que migrar para o mínimo de 8 GB de RAM, e para computadores já com processadores potentes, porque realmente estes gráficos
estes jogos com gráficos, digamos, requintados, requer muito processamento e requer mesmo placa gráfica requintada, digamos, boa. Recomendas assim a compra de algum periférico extra, joystick, ou escutador, microfone, ou basta a máquina e o teclado? Eu tive uma adaptação boa, uma boa pergunta, uma excelente pergunta mesmo, Bárbara. Porquê? Porque eu, na altura que passei para o computador, deixei as consolas, em termos de hierarquia, comecei com o Commodore 64, na altura aquilo eram joysticks, vou-vos explicar, que não sei se vocês sabem que são joysticks. É uma espécie de uma alavancazinha, que tem um botãozinho, e nós andámos com o boneco para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e carregámos no botão, só um botãozinho, pronto, isso era o joystick. Depois mais à frente vieram os comandos, na altura do Mega Drive, não sei se vocês conheceram estas consolas, Mega Drive, e por aí fora eram aqueles comandos de 6 botões. Depois, entretanto, veio a PlayStation, com mais botões agora, com os botões traseiros, o left e right, de cima e de baixo, e os 4 botões de cima, mais alavancas e tudo. Ou seja, e eu estava muito habituado a essa coisa dos comandos. Depois, quando comecei a jogar no PC, ou seja, quando comecei a jogar audiojogos, e o primeiro que me adaptasse ao teclado, eu, que horror, não estava habituado a jogar no teclado. O certo é que agora habituei-me tão bem ao teclado que já não preciso de comandos, já nem sequer, nunca mais peguei em comando nenhum. Mas existem, para quem estiver habituado e gostar da sensação de pegar num comando, os comandos da Xbox são compatíveis com o PC. Existem comandos da Xbox fantásticos para PC, é onde o comando vibra e tudo, naqueles jogos de luta até dá aquela vibração para vocês sentirem lá a emoção da luta. Eu não uso, honestamente não uso, mas para quem quiser jogar assim jogos desse género, pode. Olha, o Top Speed, que é um jogo de carros, é compatível com o volante. Existem aqueles volantes também que o pessoal pode jogar usando um volante. Sim. O Top Speed é compatível com o volante. Para quem quiser, esses periféricos podem usar. Eu não uso por uma questão, sei lá, de hábito. Habituei-me a jogar no teclado e para mim é tudo teclado. Ao início era tudo comando, habituei-me ao teclado, agora é tudo teclado, deixei comando. Mas admito realmente que quem experimentar alguns destes jogos aqui que tenho aí no canal, tipo o FS2, Fantasy Story 2, o Schoolgirls também já gosto em comando, o próprio Sequence Storm também tem, digamos, acessibilidade para o comando. Se vocês se sentirem melhor com o comando e preferirem comandos, recomendo claramente o da Xbox, que realmente é um comando bom e é um comando porreiro para jogar. Eu jogo tudo no teclado. É tudo fone, tem aqueles headsets que eu tenho uns da Crown, baratinhos, até posso fazer aqui publicidade à PC Diga. Temos aí a PC Diga aqui pertinho de nós, aqui, para quem é aqui do Porto. E online são muito bons, fazem entregas rapidamente. Pronto, a PC Diga, e comprei estes headsets custaram-me 19,90€. Da Crown, tem microfone incorporado, que é o que eu estou aqui a falar com vocês. Jogo com esses headsets, tem um som, uns graves muito, muito, muito bons, um bom isolamento de som, não é caro e é uns fones porreirinhos. Isso aconselho vocês terem uns bons fones, é muito importante. Olha, tu usas aquele e-mail que é o stratostereo@gmail.com, ainda usas isso, cedes isso com facilidade, ou não preferes essa forma de contacto? Sim, eu coloco sempre eu lá na descrição dos vídeos. Até meto lá esse e-mail também, como se quiserem contactar, e meto sempre lá o e-mail stratostereo@gmail.com, porque realmente este é o e-mail oficial do canal. Ou seja, se vocês me quiserem mandar alguma mensagem no YouTube e se quiserem mandar para o stratostereo@gmail.com, eu também respondo por lá, e já respondi mesmo muita gente por lá, é o digamos, e-mail oficial do canal. Muito bem, então resta-me agradecer ao Nelson por esta conversa muito útil e didática, em que falamos de um tema tabu até para muitas pessoas cegas e obviamente também para toda a gente que está fora desta comunidade, que são os jogos de computador, e então espero que este podcast tenha permitido esclarecer e combater então algumas ideias pré-concebidas, portanto, sobretudo então que tenha aberto o apetite para que mais pessoas decidam então aventurar-se neste mundo fascinante dos jogos para computador. Um abraço grande para todos, muito obrigado pela vossa companhia e esperamos então por vocês no próximo podcast Além do Horizonte. Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google. Também estamos no YouTube. Sigam-nos no Facebook em www.facebook.com/adhorizonte, www.facebook.com/adhorizonte.
Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt. Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!